Deixa eu só começar avisando que a minha garganta tá meio inflamada. Então o ritmo desse vídeo vai ser um pouco mais lento que o normal, mas eu tava com muita saudade de gravar pickups, que, pô, é legal fazer uns vídeos maiores pro canal e tudo, mas o pickups, ele faz diferença no meu mês, sabe? Vir aqui comentar um monte de GB, num papo um pouco mais solto, é muito legal. Tá, esse programa ele começa um pouco diferente do que o padrão, porque eu vou apresentar alguns agradecimentos e recebidos aqui do Dois Quadrinhos. Deixa eu começar com agradecimentos. Primeiro, o Fernando Barros, ele fez algo por mim que, cara, eu fiquei muito emocionado, assim. Bom, nós que somos leitores de quadrinhos, a gente sabe quanto é difícil correr atrás de certas HQs que já estão esgotadas há muito tempo. Como, por exemplo, Lost Girls, da editora Devir. Sim, o Fernando, ele me mandou os 3 volumes publicados anteriormente. Na prática, a gente conversou nos comentários do meu vídeo sobre o erro da editora Mitos, porque eu não sei se tu sabe, mas eu peguei aqui a edição nova, que foi republicada pela editora, e tem um erro bem grave, que acaba comprometendo algumas das surpresas da HQ, né, na questão da virada de página. Eu fiz uma improvisação aqui para mostrar a questão do erro, mas olha só, enquanto a edição de cima é a edição da Mitos e a primeira página tá do lado esquerdo do quadrinho, o correto, planejado pelo Alan Moore, é que a primeira página esteja do lado direito, porque ele pensa em colocar surpresas quando tu vai virar. Então, muitas vezes tu tá lendo tomando spoiler do quadrinho. Então, eu pretendo agora tentar devolver a edição da Mitos, né, já que a gente tem essa opção, né, eles não vão fazer um recall, nem, aparentemente, né, republicar o quadrinho da forma correta. Acho que foi uma posição bem ruim da Mitos, inclusive. Obrigado, Fernando, cara, pelo presente, foi muito legal mesmo, sim, de coração. Espero te encontrar em algum evento, alguma CCXP, pra te dar um abraço e te agradecer de algum jeito. Eu também tenho que agradecer a editora Figura, porque eles fizeram algo muito especial. Como vocês devem estar sabendo, um dos últimos lançamentos dos caras, ali de 2020, foi o Ernie Pike, que é um clássico dos quadrinhos de guerra, sobre um repórter que ele participa, né? Ele cobre várias guerras, como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra Sino-Japonesa. Esse jornalista, ele apresenta os conflitos mais humanos, e a campanha de lançamento do Catarse dessa publicação foi aqui no canal. A campanha foi um sucesso, né, cara? Foi 100% em menos de 24 horas. Eu fiquei felizão, assim. E eu fui surpreendido, cara, porque na edição da Figura, assim que tu abre, tem aqui um agradecimento ao Vinícius Dois Quadrinhos. Cara, não, eu não tenho como expressar, assim. Então, obrigado pro Rodrigo, da editora Figura. Cara, outras campanhas do Catarse podem contar com o canal, tá? Porque eu acho que é uma editora que a audiência do Dois Quadrinhos gosta bastante. Adoro o trabalho de vocês. Cara, olha a escolha da capa, foi muito boa. Que representa bem a questão da guerra, né? Tu tem o soldado caído, morto, ali o capacete com uma foto da família e os outros soldados indo pro horizonte de uma forma que parece que eles estão caminhando, é tipo um corredor da morte. Então, acho que fechou muito bem com a pegada da HQ. Ainda falando de recebidos, tem um quadrinho que eu comprei recentemente na Amazon, que é o Family Tree, o volume 1 de 3. Essa é a versão norte-americana, que foi publicada pela Image, mas a editora Intrínseca vai publicar no Brasil, já entrou em pré-venda. É um belo de um quadrinho do Jeff Lemire com o Phil Hester, que é um body horror onde uma garota tá virando árvore, e aí tu tem o desespero da família pra tentar salvar a vida dela. Eu gosto muito, tá? Eu li todo esse primeiro encadernado já quando saiu lá fora. Eu acho que o Jeff Lemire, ele produz tantos projetos que alguns acabam oscilando muito de qualidade, né? Pra mim é o caso ali do Coringa, Um Sorriso de Matar e outros quadrinhos dele que acabam ficando meio com cara de HQ genérica. Essa aqui, velho, eu acho que tem um pouco mais de alma do Lemire que a gente aprendeu a gostar, assim. Então, eu recomendo. Eu já falei sobre essa HQ nos lançamentos mais esperados de 2021. Também eu recebi da editora VEC, dentre os grandes o primeiro, que é um quadrinho sobre os 90 anos do time São Paulo, que é uma HQ, inclusive, feita em parceria com o time, sabe? Com o próprio clube. Cara, os desenhos, tá? Primeiro, o autor é o Rafael Spaca e os desenhos são do Renato Dalmasso. O Renato é um cara que eu conheci na última CCXP e é apavorante o traço do cara. Assim, é um gibi, obviamente, produzido no Brasil, todo pintado em aquarela. Cara, é um absurdo os desenhos disso aqui. Deixa eu pegar uma cena aqui. Tem, por exemplo, o Rogério Ceni. Aqui, ó. Olha só que incrível, né? A edição vem acompanhada de um pôster, mas eu acho que isso é só pra quem compra na loja da editora VEC. Eu tenho quase certeza disso. Olha só que bonitão, né? Eu não sou São Paulino,
Mas, pô, seria legal. Renato, faz uma do Grêmio. E pra terminar essa primeira parte, tem Jack Kirby, a épica biografia do Rei dos Quadrinhos, publicado pela editora Conrad. Sim, é o primeiro lançamento deles de 2021. Como tu sabe, a Conrad teve uma mudança dentro dela. E agora eles estão publicando um quadrinho do Tom Scioli. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um quadrinista que, por exemplo, ele fez aquele Quarteto Fantástico Grand Design, né? Contando toda a história da equipe. E eu acho que nada mais justo, né? Ele também fez a biografia do Jack Kirby em quadrinhos. Os desenhos, eles acompanham aquela pegada mais clássica dos comics, né? Então tem esses balões amarelos. A edição tá bonitona, ela é em capa dura e vai contar toda a história do Jack Kirby, né, cara? Desde lá da infância dele até o período onde ele briga por reconhecimento e acaba nos deixando. E pra terminar os recebidos, tem presentes de aniversário. Olha só. Primeiro, esse Miles Morales, ele é da loja Achados e Pedidos. Abraço, Pedro, obrigado pelo presente, cara. Você não tem noção a felicidade que eu fiquei quando eu recebi, assim, o que o Pedro me mandou. E um presente que me deixou ainda mais feliz, por motivos do coração, é esse Demolidor, que eu ganhei da minha namorada. Beijo, linda. E é o Daredevil ali da série da Netflix, né? Então, é uma forma de eu lembrar, né? E pior que eu não tinha nada da série, assim, pra colocar na estante. Tá, agora vamos pros reviews das minhas últimas leituras. O primeiro deles é o Justiceiro, o Soviético, que foi publicado pela editora Panini. E tem dois autores que são incríveis. O escritor é o Garth Ennis, né, que é o escritor definitivo do personagem. E os desenhos são do Jason Burrows, o cara que fez Providence com Alan Moore. Esse cara podia desenhar o Justiceiro pra sempre, porque a violência funciona muito bem no traço dele, sabe? A escrotidão fica ainda mais escrota. E ele desenha o Castle com umas olheiras, então ele parece um cara realmente perturbado. Esse encadernado ele é muito bom, assim, de verdade, eu não esperava gostar tanto. Primeiro porque ele quebrou a minha expectativa. Eu tava esperando ler uma briga entre dois justiceiros, porque aqui na história a gente tem um justiceiro russo que aparece nos Estados Unidos e acaba cruzando o caminho do Castle, porque os dois, eles estão caçando a mesma facção criminosa, né? Tem um cara lá que é um criminoso que tá tentando se legalizar. Aí a polícia pede ajuda do Frank Castle, né? Eles dão as provas pra ele lá matar o cara. E aí ele encontra esse outro justiceiro. É um gibi que ele realmente se leva a sério. É até estranho ver, né, o Garth Ennis escrevendo um vilão que não é escroto ou bizarro por algum motivo. É um quadrinho que vai falar sobre... Deixa eu olhar a pauta aqui, que senão eu me perco. É a Guerra do Afeganistão, que é uma espécie de Guerra do Vietnã, só que envolve a União Soviética e o Afeganistão. O gibi, ele vai abordar um pouco esse conflito. E é um conflito que eu não tinha muito acesso, né? Não é algo que a gente vê tanto explorado assim na cultura pop, né? Enfim. Então é um gibi que acabou me adicionando na parte do conhecimento. E, cara, é violento, é o Jason Burrows desenhando. Eu realmente gostei muito, assim. Vamos falar de Gibi Cult agora no canal? Traço de Giz, que saiu aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim e é escrito e desenhado pelo Miguelancho Prado. Eu nunca tinha lido nada desse autor, é um cara que eu realmente queria que saíssem mais quadrinhos no Brasil, por conta de todo o reconhecimento que ele tem na Europa, e eu tenho a impressão que saiu um dos melhores gibis que ele já escreveu. É um quadrinho que é um pouco difícil de eu comentar, sem soltar spoilers, então eu vou tentar não falar muito sobre a virada que existe nele, tá? Eu só quero pedir que quando tu for ler, primeiro leia, ele é incrível, assim, é uma das obras mais sensíveis que vai sair esse ano, e com os finais mais reflexivos, assim, aquele tipo de quadrinho que quando termina, ele não sai da tua cabeça por um bom tempo, e isso é muito bom, sabe? Eu acho que é quando o autor realmente acerta na história. Na trama a gente tem o Raul, que ele, depois de uma tempestade, ele consegue parar o barco dele, né, ancorar o barco dele numa ilha, que tem um farol que não funciona, e é habitada unicamente por uma mulher e o seu filho. Na ilha também estava parado lá a Ana, que é uma garota aleatória, que ele acaba conhecendo, e eles vão ter um pseudo caso de amor, com reviravoltas. É um quadrinho pesado, assim, sobre certo aspecto, mas principalmente é uma história que faz tu refletir sobre atitudes humanas, o que é sempre muito bom, assim, é algo que eu acho que é difícil os autores conseguirem alcançar da forma que é alcançada aqui no traço de Giz. Eu não sei exatamente o que tu tá fazendo nesse momento da tua vida, mas se tu não tá vendo WandaVision, tu deveria estar lendo o traço de Giz. Esse mês eu também dei uma lida na revista mensal do Homem-Aranha, né? Eu li as últimas 2 edições que chegaram aqui em Porto Alegre. A 21
e a 22. Lembrando que a 22 e a 23, na verdade, as duas são um bom ponto de partida para quem quer começar a ler o Aranha. Bom, essa revista, ela vinha de um arco muito ruim, que me deixou muito decepcionado, que foi 2099, meio que é um arco que não se justificou. E aí eu tava com baixa expectativa e comecei a ler. Primeiro ele tem um arco muito bom envolvendo o JJ Jameson, né, e o podcast que o Homem-Aranha participa, é bem legal. E aí depois vem o arco que tem nessa publicação da Panini, que envolve o Homem-Aranha e o Boomerang. Cara, quando esses dois se juntam, não tem como a história dar errado. É muito engraçado, assim, porque o Boomerang, né, ele é aquele vilão que ele quer se passar por bonzinho. Então ele cria umas histórias muito doidas, cara, que é muito engraçado. Tipo, ele começa a narrar os flashbacks dele como se ele fosse o cara mais altruísta do mundo. Mas ele tá sendo um idiota, egoísta, enfim. E cara, os desenhos do Ryan Ottley, né, eu acho que eu já falei isso 500 vezes no canal. Eu me sinto realmente assistindo a animação dos anos 90 do Homem-Aranha. E, ó, por exemplo, aqui participou o Rei do Crime. Eu acho que o Nick Spencer aqui, né, em vários desses arcos, ele traz bastante nostalgia pro fã do Homem-Aranha. Vocês vão ver o próximo arco, cara, é mais nostálgico ainda. E então tem o feeling das histórias antigas, então é uma trama meio que sem pé nem cabeça sobre um item que pode mudar o mundo e acaba de um jeito muito engraçado. E pra terminar esse programinha tem A Guerra do Deserto do Henrique Breccia, que, se tu não sabe, é filho do Alberto Breccia, mas não é aquele cara que, sei lá, vive na sombra do pai. Claro que ele vive na sombra do pai porque o pai dele é um gênio, mas no sentido de que ele é muito bom, assim, não é apenas o nome. Tanto é que ele foi fazer, por exemplo, quadrinhos na DC, né? Ele foi chamado pra fazer o Monstro do Pântano, porque justamente ele tem um traço que fecha muito bem com quadrinhos de terror e com cenas pra impactar o leitor. Então, aqui nesse quadrinho, ele vai escrever, são 5 ou 6 histórias numa espécie de antologia de histórias curtas sobre guerras, com foco principalmente na conquista do deserto. Se você não está sabendo, esse é um período da história da Argentina onde o governo autorizou o exército a exterminar os povos indígenas dos Pampas. Isso foi visto como uma grande conquista, celebrada inclusive com uma pintura dos generais com as cabeças acima da linha do horizonte. Não é que o quadrinho vai se focar tanto nesse conflito maior, né? Ele é mais focado nas histórias humanas e, cara, são histórias muito impactantes. Diferente da maioria das antologias, todas as histórias aqui são muito boas. Assim, eu não vou dizer que é, nossa, top 10 melhores do ano, nossa, mas é muito bom, assim, são histórias de qualidade. Para quem gosta dessa pegada, vale a pena ler. A minha história favorita é de um índio que acaba sobrevivendo a um conflito, né? Ele tá a cavalo, né? É chamado O Regresso. E ele tá a cavalo, contando em flashbacks o que aconteceu com ele, né? Ele tá ferido depois de uma batalha, e tudo que ele quer é chegar em casa, ou no mínimo morrer, como o pai dele morreu, que é numa luta, né? Morrer em batalha. É muito poético, é muito bonito, assim. Olha isso, um mês sem gibis ruins, pelo menos não na pilha de leitura física, né? Eu li algumas coisas online que foram decepcionantes, assim, mas eu gosto desses programas de pickups quando é só quadrinho legal. Não que os gibis ruins não tenham espaço aqui no canal, mas eu me sinto tipo, cara, beleza, investir em coisas que são boas e tamo bem. Eu realmente espero que essas experiências de leitura que eu dividi contigo tenham sido legais. Lembra de dividir aqui a tua também, o que tu tá lendo no começo do ano, o que te impressionou. Cara, eu acho que 2021 vai ser um baita ano, sim. Por um lado, a gente tem, óbvio, né, reajustes e falta de material no mercado editorial, o que vai ser muito ruim para as publicações, né, para nós termos acesso. Por outro lado, também são muitos lançamentos bons. Assim, vocês não têm noção da segunda parte dos lançamentos mais aguardados de 2021. Não deixe de comentar aqui embaixo, tá?